Bem, pessoal, então vamos dar início à nossa reunião, a nossa reunião magna nesse processo virtual. Hoje é a reunião de número 1427, quer dizer, há 34 anos que essa reunião ocorre de forma ininterrupta às 18 horas das terças-feiras. E, logicamente, nós estamos vivendo um cenário complexo, dificílimo, né? Como foi bem alertado aí para o Lauro, pelo Leonardo. Em nome de Leonardo, eu saúdo todos os colegas aí que estão realmente na linha de frente. É como ele falou aqui, eu estou vendo o nome aí de vários aí que tem assim, dado sangue, feito o seu melhor para que o São Lucas continue aberto e, como o próprio Leonardo diz, né? Atendendo nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas. Então, é um momento difícil, nós estamos vivenciando, seguramente isso vai passar, e agora precisa realmente desse esforço, eu diria quase supranormal de todos nós aí, para mantermos a esperança e continuar atendendo. Bem, hoje nós vamos contar com a presença de um colega ilustre que tem se destacado bastante no cenário nacional, que é o Dr. Cleverson Zukovski, que ele é doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP, é cardiologista intervencionista, supervisor da linha de cuidados em cardiologia do Hospital Copa d'Or e supervisor da hemodinâmica regional Sul-Rio de Rio de Janeiro. Bem, ele vai abordar um tema, sem dúvida nenhuma, muito interessante e que nos interessa particularmente, né? Que é a abordagem percutânea da valvopatia mitral em 2021, onde estamos e para onde vamos. Professor Cleverson, é um prazer imenso contar com sua presença honrosa aqui na nossa reunião. Fique à vontade. Doutor Souza, obrigado pelas palavras e, na verdade, é uma honra saber desse histórico todo da reunião magna de cardiologia e poder participar de alguma maneira aqui com os amigos de Sergipe. Eu tenho contato aí com muitos amigos, com você, com os intervencionistas aí, o Vitor, o Wesley, tem o Sérgio, alguns amigos que nós fomos fazendo ao longo do tempo. E para mim é uma honra e a gente espera que logo possa estar, de repente, debatendo esses temas juntos, né? Passando um pouco esse momento difícil que estamos vivendo. Então, a gente vai fazer uma viagem no tempo aqui do tratamento percutâneo da valvopatia mitral. E logo que eu vi o título que eu tinha sugerido, já me veio uma preocupação, doutor Souza, porque o senhor, como um homem da Academia de Letras também, eu fiquei preocupado se aonde estamos e para onde vamos estava certo. E fui rever algumas questões gramaticais e o aonde ele dá justamente aquela ideia de continuidade, de algo que não está parado, mas está indo sempre à frente. E é mais ou menos isso que a gente vai discutir aqui em relação ao tratamento da valvopatia mitral. Esses são meus potenciais de conflitos de interesse, que não vou interferir em nada com essa apresentação. Bom, ao contrário do que nós temos na intervenção para a válvula aórtica, onde a TAV ela ganhou um espaço enorme, tremendo nos últimos anos, e hoje poderia dizer que é o tratamento primordial para a estenose aórtica, na valvopatia mitral, isso não é bem verdade, porque nós estamos falando de um aparelho valvar muito mais complexo, com seus músculos papilares, suas cordas tendíneas, enfim, isso traz uma dificuldade aos desenhos de próteses adequadas para a válvula mitral. Então, nesses minutos que seguem, a gente vai falar basicamente de 3 doenças que foram tratadas ao longo do tempo por técnicas transcatéter, e não dá para falar como a gente está hoje, senão falar do passado, o tratamento de uma maneira rápida. A estenose mitral está estritamente relacionada com a cardiopatia reumática, os senhores sabem, e ela ainda é muito frequente na África subsaariana e em alguns países da Ásia e até da Oceania. No Brasil, essa
prevalência ela vem caindo com uma melhora das condições sanitárias, de modo que eu posso dizer que a minha geração é uma geração que já não está tão habituada ao tratamento percutâneo da valvoplastia mitral como estavam gerações aí anteriores de intervencionistas. E aqui eu aproveito para fazer uma menção honrosa a 2 intervencionistas que foram pioneiros no nosso meio, que tem o maior volume, sem dúvida nenhuma, no Brasil, de tratamento percutâneo de estenose mitral. Um deles é o Dr. Miguel Ratti, que foi o primeiro intervencionista da Redditor, quando o Dr. Jorge trouxe ele da USP e do Einstein para assumir o primeiro hospital. O Dr. Miguel tem uma casuística bem interessante de valvoplastia mitral, e também o Dr. César Esteves, pai do nosso amigo Vinícius Esteves, que também tem uma das maiores casuísticas que temos no nosso meio. Eles se habilitaram e propagaram a técnica da valvoplastia mitral, que foi descrita por Inoue em 1984, e era uma tentativa de simular o que se fazia com a comissurotomia mitral a céu fechado, no qual o cirurgião fazia uma incisão lateral e, muitas vezes, até com o dedo, ele ia lá no anel aórtico reumático, no anel mitral, e fazia a avulsão daquelas comissuras que estavam grudadas. E essa foto aqui foi gentilmente cedida pelo Dr. César Esteves. Eu acho bem interessante, porque tudo que a gente falar aqui daqui para frente vai estar aqui nessa foto. Esse foi o primeiro simpósio de valvoplastia mitral fora dos Estados Unidos, foi em 2001, no Dante Pazzanese. Eu estava na Faculdade de Medicina ainda. E vejam, senhores, aqui no canto esquerdo da tela está o Inoue, que é o pai do balão para a nossa valvoplastia mitral. Logo abaixo dele, aqui de terno preto, tem o Dr. Ted Feldman, que é o pai do MitraClip, foi quem fez o primeiro implante de MitraClip na história. Nós temos aqui ao lado do Dr. César Esteves, de bigode, aqui, camiseta branca, ao lado dele, com essa camisa xadrez vermelho, o Dr. Alan Cribier, que é o pai da TAV. Quem fez a primeira TAV em humanos foi o Dr. Alan Cribier. E aqui, logo abaixo desse homem mais barbudo aqui, de camisa preta, tem o Dr. Wilkins, do famoso score de Wilkins, utilizado para graduar a estenose mitral. Eles estão reunidos aqui, se não me engano, num jantar lá na casa do Dr. César. Toda a história do tratamento percutâneo de valvopatias está nessa foto. Na estenose mitral, nós tivemos algumas técnicas do comissurótomo de Cribier, duplo balão, mas aquela que se consagrou foi o balão de Inoue, em que se consistia em uma punção transeptal, acessar a válvula mitral e insuflar um balão naquela posição. Esse tratamento ele mantinha resultados hemodinâmicos muito semelhantes ao tratamento cirúrgico, com uma área valvar muito boa, bem aceitável. Nós já temos aí algumas estatísticas de mais de 20 anos de segmento, e esse paciente, quando ele vai bem no início, ou seja, não faz uma insuficiência mitral aguda, tem um bom resultado, ele permanece com esse bom resultado ao longo do tempo. É óbvio que essa é uma terapêutica que é reservada para aparatos valvares menos complexos, né? E o score de Wilkins, ele serve para isso. Então, válvulas não tão calcificadas, aparelhos subvalvares não tão calcificados, são os aparatos valvares ideais para a valvoplastia por balão. E, normalmente, nós vamos encontrar esse tipo de aparelho jovens. Por isso que nós pensamos em valvoplastia por balão percutânea para pacientes geralmente abaixo de 50 anos de idade. É muito difícil você ter um paciente um pouco mais idoso que não tenha calcificação do aparelho valvar mitral e impeça um bom resultado desse procedimento. É um procedimento que ele pode ser repetido. E eu trouxe esse caso aqui que nós publicamos na época da residência, chama bem a atenção, porque é a única descrição de 4 valvoplastias ou valvotomias mitrais percutâneas numa mesma paciente, e é bem interessante que essa paciente ela engravidou 4 vezes. Os senhores sabem que com a gravidez, às vezes uma estenose mitral que está ali moderada, indo para importante, pela situação de hipervolemia da gestação e situação hiperdinâmica, esse paciente descompensa da estenose mitral
mas esse é um procedimento de baixa morbimortalidade, ou seja, permite reintervenções, como foi o caso dessa paciente em 4 gestações. De modo que nós encerramos esse primeiro tópico com a última recomendação dos guidelines do American Heart American College, de um mês atrás, é de 2020, mas foi publicado há um mês, onde nos pacientes sintomáticos com área valvar mitral menor que 1,5 centímetros quadrados e que tenham uma morfologia adequada, ou seja, um score de Wilkins baixo, não tenham insuficiência mitral associada, não tenham trombo de átrio esquerdo associado, a recomendação da valvoplastia percutânea é uma recomendação classe 1A, e 2A, se esse paciente está assintomático, mas já está com elevação da pressão de artéria pulmonar. Bom, caminhando, nós vamos agora para talvez o grande assunto do momento, que é o tratamento percutâneo da insuficiência mitral. E aqui, sem dúvida nenhuma, nós vamos nos demorar um pouco mais, porque o arsenal hoje que podemos utilizar é um arsenal amplo. Epidemiologicamente, é um assunto que tem que ser muito bem discutido, porque a valvopatia mitral ela é até mais frequente no idoso do que a valvopatia aórtica. Mas, obviamente, nós ainda não estamos com o tratamento talvez ideal para esse tipo de valvopatia. Agora nós temos o desenvolvimento de boas técnicas para situações específicas e é isso que nós vamos discutir. Interessante que quando nós encontramos insuficiência mitral nos pacientes idosos, associado a uma estenose aórtica, normalmente o que se tem que fazer é tratar primeiro a estenose aórtica e depois avaliar como fica a insuficiência mitral. Porque normalmente ao você diminuir a carga da estenose aórtica, a pós-carga que a estenose aórtica causa ao músculo cardíaco, você tem, em mais da metade dos pacientes, uma melhora da regurgitação mitral, e é assim que esses casos têm que ser avaliados. Assim como era na estenose aórtica, antes da publicação do Partin, em 2010, uma grande proporção de pacientes hoje com insuficiência mitral não recebem um tratamento definitivo e ficam em uso de vasodilatadores e diuréticos, porque não tem nenhuma terapêutica de baixo risco que possa ser oferecida ou não tinha, principalmente por idade avançada, fração de ejeção baixa e múltiplas comorbidades. Um tratamento que já está estabelecido e o grupo de vocês já tem experiência e muitos grupos no Brasil, o nosso grupo tem experiência, é o tratamento com MitraClip para insuficiência mitral. Esse tratamento, como muitos dos senhores já têm ciência, ele simula um procedimento cirúrgico que era o procedimento de Alfieri, onde eu crio uma ligação entre os folhetos anteriores e posteriores, eu faço um pinçamento desses folhetos e diminuo o orifício valvar regurgitante através desse sistema, essa engrenagem complexa aqui que entrega na sua ponta esse clipe e faz a função de clipar os folhetos anterior e posterior. Como eu imaginaria que aqui nós estamos falando para colegas que têm diferentes graus de conhecimento do procedimento, tem intervencionistas que isso aqui já vai ser algo talvez repetitivo, mas muitos ainda não conhecem como é feito esse procedimento. Então, esse procedimento ele é feito numa sala de hemodinâmica. Esse paciente ele tem que ser submetido à anestesia geral, porque o procedimento é totalmente guiado por eco transesofágico. Nós puncionamos uma veia femoral, fazemos a punção transeptal, totalmente guiada pelo eco transesofágico, ela tem que ter uma altura adequada, de pelo menos 4 centímetros. Se coloca esse delivery system dentro do átrio esquerdo, e aí por dentro desse delivery system, o steerable guide, nós colocamos o clipe. E aí começamos a posicioná-lo totalmente guiado por ecocardiograma transesofágico. Esse é o momento crucial, onde a gente direciona ele de acordo com a perpendicularidade dos folhetos anterior e posterior. Abrimos o clipe tem que entrar geralmente aberto para não ter nenhuma interferência lá com as cordas tendíneas. A gente procura não abri-lo dentro do ventrículo. Se olha qual o local onde há maior regurgitação e aí se posiciona ele dentro do ventrículo esquerdo e aí nós vamos tracionando, trazendo com os braços abertos até
um local mais adequado. Se esse local não está adequado, não reduzir adequadamente a regurgitação, eu posso reposicioná-lo antes de liberá-lo. Então, guiado pelo eco, reposiciono, observo a redução da regurgitação mitral, e aí sim é que eu posso decidir, junto com a equipe, a liberação desse clipe, e aí não há mais como retirá-lo, pelo menos por via percutânea, de lá. Esse é o pensamento. E aí liberado aí o clipe na posição adequada. Bom, o MitraClip ele tem duas indicações, né? Então, a insuficiência mitral primária ou degenerativa e a insuficiência mitral funcional ou secundária. Vou falar um pouquinho sobre as duas. Primeiro trial que sedimentou o uso do MitraClip na prática clínica é o Everest Trial, que comparou o uso de MitraClip com o tratamento padrão ouro, que é a cirurgia com plastia mitral, em pacientes com insuficiência mitral primária, degenerativa, aquela decorrente de prolapso, de degeneração mixomatosa. Vejam, senhores, que para esse desfecho, o MitraClip ele foi inferior, porque cerca de 20% dos pacientes tiveram que passar por uma intervenção cirúrgica pelo clipe não reduzir adequadamente o grau de insuficiência mitral. É interessante comentar que esse estudo ele foi feito com pacientes de diversos riscos cirúrgicos. É diferente dos estudos da TAV, por exemplo, em que eles foram desenhados para pacientes inicialmente inoperáveis ou de alto risco cirúrgico. Quando avaliamos apenas mortalidade, não há diferença de mortalidade para pacientes com insuficiência mitral primária tratados com clipe quando comparados ao tratamento padrão ouro, que é a cirurgia de plastia mitral. Existe uma melhora significativa de classe funcional, semelhante à cirurgia, tanto na forma degenerativa como na funcional, e que, antes de qualquer indicação, esses critérios devem ser muito bem analisados por um ecocardiograma transesofágico, em que ele pode confirmar ou não a factibilidade de se fazer esse tratamento para a insuficiência mitral primária. Em relação à insuficiência mitral funcional secundária, e aí nós vamos falar aí de 75% da população com insuficiência mitral, são aqueles pacientes que vão evoluindo com insuficiência cardíaca, e seja isquêmica ou cardiopatia dilatada, tem insuficiência mitral secundária, o MitraClip ele ganhou muito espaço nos últimos anos e nós vamos discutir um pouco. Insuficiência mitral secundária acontece, como os senhores sabem, pelo tethering, ou repuxamento, ou tração do músculo papilar póstero-medial, exercido sobre as cordoalhas, que dão suporte aos folhetos mitrais, e com isso a gente tem uma regurgitação mitral secundária a esse tethering, a esse repuxamento, a essa tração desses músculos papilares. Tanto a forma isquêmica de cardiopatia quanto a forma dilatada de cardiopatia podem promover o tethering e podem promover insuficiência mitral secundária. Quando nós avaliamos um paciente com insuficiência mitral secundária, a primeira pergunta que nós devemos fazer é se esse paciente é um candidato à ressincronização. Por quê? Porque quando esses pacientes são adequadamente ressincronizados, existe uma melhora do grau de insuficiência mitral e, portanto, se eu tiver um paciente com indicação de ressincronização e insuficiência mitral, eu primeiro ressincronizo e depois eu avalio. Se ele continuar com insuficiência mitral, aí sim o MitraClip ele tem o seu espaço. Bom, de maneira que na insuficiência mitral primária houve um grande trial que foi o Everest. Para a insuficiência mitral secundária, eu tenho 2 trials maiores e que nós vamos discutir um pouquinho sobre eles e com achados até de certo modo antagônicos. O primeiro é o MITRA-FR, que foi um estudo feito inteiramente na França, patrocinado por uma instituição, vamos dizer, da saúde, do Ministério de Saúde da França, ou seja, não houve patrocínio de empresa. O envolvimento da empresa foi em fazer o proctoring das equipes e de doar quase a maioria dos clipes para os casos. Esse estudo teve um resultado até surpreendente, que foi de que não houve benefício em relação ao desfecho primário, que era mortalidade de todas as causas e rehospitalização
por insuficiência cardíaca, quando comparado ao tratamento medicamentoso padrão da insuficiência cardíaca. Praticamente ao mesmo tempo, nós tivemos a publicação de um outro trial, que é o QUAPT trial, que tinha insuficiência cardíaca e insuficiência mitral moderada, severa ou severa, mas eram pacientes com uma grande diferença do primeiro estudo, que já estavam em tratamento clínico otimizado já há algum tempo. Tratamento clínico otimizado segundo os guidelines. Esse estudo ele trouxe um desfecho muito diferente do MITRA-FR. Como os senhores veem aqui na curva de Kaplan-Meier, o desfecho do estudo era em 2 anos. Após 2 anos, houve uma redução de mortalidade global ou internação por IC de 67% do grupo de tratamento medicamentoso para 45% do grupo com tratamento medicamentoso mais mitraclip, com um NNT de 4,5. Então, vejam, senhores, que pouquíssimas situações na cardiologia nós temos em que a gente consegue promover um NNT de 4. A TAV, por exemplo, para pacientes cirúrgicos é um NNT de 4,1. Então, são situações que trazem um impacto em termos de desfechos maiores muito importante. Se eu olhar só para a rehospitalização por IC, esse impacto é bem significativo. E se eu olhar para a mortalidade isoladamente, nós também temos um impacto bem significativo com um NNT de 5,9. Bom, nós tivemos há 2 semanas a publicação no JACC, esse artigo está disponível, vocês podem ver os detalhes, com 3 anos de seguimento dos pacientes do QUAPT. E vejam, senhores, que os resultados se mantêm. 68% de eventos para quem ficou só em terapia clínica e 35% de quem ficou com terapia clínica, mas recebeu um mitraclip. Vejam, senhores, um NNT de 3. Eu confesso, doutor Souza, que não conheço algo na cardiologia que possa fazer um NNT de 3, mas neste estudo o mitraclip conseguiu após 3 anos. É bem interessante esse gráfico, se a gente puder só olhar um pouquinho os detalhes dele. Esse estudo permitiu uma coisa interessante. Depois dos 2 anos de randomização, o paciente que ficou no tratamento medicamentoso, ele podia migrar para o tratamento do CLIP e o CLIP seria doado. Era uma forma de premiar o paciente que, por acaso, se o estudo mostrasse benefício, por acaso ele tenha ficado no tratamento farmacológico. E vejam que, mesmo após o primeiro ano, essa linha tracejada, a diferença ela continua a acontecer. Como mostra nessa figura, que é a partir dos 24 meses, a linha pontilhada aqui de baixo, ela está de acordo com a curva de eventos daqueles primeiros pacientes que receberam o mitraclip. Ou seja, se esse paciente, ele, porventura, não recebe o mitraclip no início e continua em acompanhamento clínico, em algum momento você decide implantar o mitraclip, ele vai ter um benefício semelhante a alguém que já estava com mitraclip, ou seja, vai ter impacto significativo em termos de diminuição de eventos. Agora, por que esses estudos foram antagônicos? Vejam que tudo depende dos critérios de inclusão utilizados, de que população a gente avaliou. Na verdade, a gente está falando de 2 populações diferentes quando falamos do MITRA-FR e do QUAPT. No MITRA-FR, se aceitava uma regurgitação não tão importante mitral, um volume valvar regurgitante pelo eco de 20 milímetros quadrados. Já no QUAPT, não se aceitava uma regurgitação mitral menos importante. Então, era um orifício valvar regurgitante maior que 30 milímetros. Isso se traduziu pelo orifício valvar regurgitante médio do estudo, que foi de 31 no MITRA-FR contra 41 no QUAPT. As cavidades ventriculares, esse ventrículo ele não estava tão remodelado no QUAPT. Vejo, senhores, que um diâmetro, um volume diastólico final de VE de 101 ml por metro quadrado no QUAPT contra 135 ml por metro quadrado no MITRA-FR. Ou seja, os pacientes do MITRA-FR tinham ventrículos mais dilatados, eram insuficiências cardíacas mais avançadas, com pouca regurgitação mitral, diferente do QUAPT. Fração de ejeção no QUAPT de 20% a 50%, mas com muita regurgitação mitral. Esses são os pacientes, então, que se beneficiam do tratamento com CLIP. Lembrando que no QUAPT também a grande diferença é que esses pacientes já vinham em tratamento medicamentoso otimizado.
De modo que esse quadro eu achei ele de uma maneira bem elucidativa. Quando eu me aproximo de um paciente que tenha cavidade grande, 70 milímetros de diâmetro sistólico final de VE, com uma fração de ejeção de próxima a 20%, não há benefício em fazer clipe nesse paciente. Mas quanto mais eu me aproximo de uma fração de ejeção próxima a 50%, com uma cavidade ventricular não tão aumentada, eu tenho um benefício, um impacto prognóstico em termos de mortalidade e rehospitalização. Essa é a recomendação baseada nos guidelines de 2020. Para pacientes com insuficiência mitral primária degenerativa, eu vou pensar no MitraClip naqueles de alto risco cirúrgico. Por quê? Porque aqui eu estou brigando contra uma plastia mitral cirúrgica que, quando é muito bem feita, é um ótimo tratamento. Então, eu vou pensar em clipe na insuficiência mitral primária, aquela do prolapso, da degeneração mixomatosa, para pacientes acima de 70 anos e que tenham alto risco cirúrgico e que tenham critérios ecocardiográficos compatíveis para tratamento com MitraClip. E esse procedimento, ele depende da curva de aprendizagem. É importante que seja feito ou no centro ou com um colega, uma equipe que tenha já uma certa vivência nesse tipo de procedimento para que se alcance resultados próximos aos dos estudos. Já na insuficiência mitral secundária, tratamento cirúrgico para insuficiência mitral secundária é um tratamento que não tem bom desfecho. Os guidelines não recomendam uma troca valvar mitral num paciente com insuficiência mitral secundária ou insuficiência cardíaca se esse procedimento não for associado a uma revascularização miocárdica, por exemplo. Então, nesses pacientes, independente aqui de grau de risco, o tratamento padrão tem sido o MitraClip. Ressincronizados os pacientes quando indicados e evitando-se em disfunções muito graves, fração de ejeção menor que 20%, 25%, ou VE muito dilatado, acima de 70 milímetros de diâmetro sistólico final de VE. Tratar insuficiência mitral é importante, um orifício valvar regurgitante maior que 35, e essas vezes é uma briga minha com ecocardiografistas, enfim. E esses parâmetros eles têm que vir descritos no eco para a gente poder saber, entender de que insuficiência mitral que nós estamos tratando, que paciente se é adequado ou não para o MitraClip pelos critérios de Coapte. Seguindo um pouco, nós vamos para outras estratégias de tratamento da insuficiência mitral. Os senhores sabem que o problema não só está nos folhetos, às vezes ele está nas cordas, às vezes é uma dilatação anular, às vezes é um problema já do ventrículo que é muito dilatado e eu não consigo reduzir esse grau de regurgitação. Então, uma série de dispositivos que ainda não estão disponíveis no Brasil e no nosso meio, eles estão sendo estudados. O que está mais em estudo e que tem uma série de pacientes já nos Estados Unidos e na Europa sendo incluídos nesses estudos é a troca valvar mitral, é colocar realmente uma válvula nova lá, ao invés de só clipar. O grande problema na válvula mitral é o ancoramento dessas próteses. É muito difícil você ancorar a prótese no aparelho mitral, diferente do aórtico, onde você tem calcificação de folhetos bem importantes que fazem aquele ancoramento da válvula aórtica. Esse ancoramento ele pode ser no ápice do VE, ele pode ser através de pequenas asas, através de ocupar todo esse espaço, enfim, as válvulas estão sendo desenhadas de acordo com essas maneiras de ancoragem, e aqui tem algumas das próteses já estudadas, as que temos já alguma evidência, a prótese Tendyne da Abbott e a Intrepid da Medtronic. A Intrepid, ambas essas duas válvulas, elas são válvulas colocadas por via transapical. E nós sabemos, até por experiência da estenose aórtica, que quando nós fazemos um furo no ápice, por mais que seja um procedimento percutâneo, é um procedimento que está sujeito a maior grau de complicações. A Intrepid tem uma publicação já de 2018, com 50 pacientes em 14 países, uma idade média de 73 anos, todos os pacientes tinham alto risco cirúrgico, e a insuficiência mitral secundária foi a grande maioria da causa, 84%, pacientes bem limitados, com classe funcional 3 ou 4. Houve sucesso do procedimento em 96% dos casos, mortalidade em 30 dias de 14%, sendo que essa mortalidade foi ou por sangramento apical, o procedimento era por via transapical, ou por má posição ou insuficiência cardíaca refratária, mas houve um sucesso na regurgitação, na redução de regurgitação mitral e na melhora sintomática desses doentes.
Outra prótese, a Tendyne, também tem sido avaliada nesse cenário. Também uma prótese transapical, onde ela tem uma fixação aqui no ápice do VL. Pacientes muito semelhantes, com idade média de 76 anos, bem limitados do ponto de vista funcional, a grande maioria insuficiência mitral secundária e também com resultados iniciais animadores, mas ainda nós estamos falando aqui de um universo de 30 pacientes. Bom, o próximo passo para a evolução dessas próteses, para o estudo dessas próteses mitrais, seria desenhar próteses aonde eu pudesse fazer por via transeptal. Assim como os senhores lembram, eu mostrei aquela valvoplastia mitral percutânea. Quando eu falo de via transeptal, eu estou falando de uma punção venosa, em não interferir com o ápice cardíaco, em não fazer uma pequena incisão no precórdio do paciente. Então, eu diminuo a morbidade do procedimento. E talvez a prótese mais promissora seja essa prótese, a M3, que ainda está em fase de estudo fase 1, indo para fase 2, aonde, através de um catéter por via transeptal, nós conseguimos exteriorizar como se fosse um anel de nitinol, onde ele vai promover o ancoramento da prótese. Esse anel ele abraça os folhetos posterior e anterior na face ventral. Se fixa esse anel na face atrial do folheto anterior, e aí sim eu posso, nesse sistema de ancoramento, colocar uma prótese que é muito semelhante à prótese da Sapien, utilizada na válvula aórtica, a prótese que, por exemplo, foi utilizada no Partner. Eu posso posicionar essa prótese nesse anel de nitinol, liberá-la sob rapid pace, e aí sim eu tenho um sistema de ancoramento que permitiu que essa prótese ficasse fixa lá. Pelo que nós conversamos, dos colegas aí na Europa, Estados Unidos, envolvidos nos estudos, tem sido a prótese mais promissora, mas ainda numa fase muito inicial. Nós não temos horizonte ainda para termos essa prótese disponível aqui para nós. No Brasil, esse é um estudo já publicado no JACC em 2019, apenas 9 pacientes, uma experiência bem inicial, com sucesso de procedimento. Estamos indo agora para as demais fases de estudo, para nós vermos até chegarmos no desfecho clínico, como que se comportará em termos de desfecho clínico. Bom, por fim, vou falar um pouquinho de uma realidade já do nosso meio, que é a disfunção da prótese valvar mitral. Então, esse paciente, em algum momento, ele tinha uma doença valvar mitral que necessitou colocar uma prótese cirúrgica em posição mitral. Se esse paciente, nós sabemos que essas próteses cirúrgicas em posição mitral podem ter uma durabilidade variável, mas que varia aí, vamos lá, de 10 a 15 anos. Muitas vezes, quando esses pacientes têm uma degeneração dessa prótese, eles já estão numa idade mais avançada, têm mais comorbidades e também há necessidade de se ter disponível no arsenal terapêutico da hemodinâmica um tratamento percutâneo para esses pacientes. E o que nós temos é o tratamento transcatéter com próteses desenhadas. Inicialmente, são desenhadas para estenose aórtica, mas que podem ser usadas com segurança na posição mitral. É o caso, aqui tem um exemplo de como é feito esse procedimento. Então, da mesma maneira que é feito o mitraclip, uma punção venosa, paciente em anestesia geral, sob eco transesofágico, se faz a punção transeptal, se dilata esse septo com um balão para que permita a passagem da prótese, se acessa o ventrículo esquerdo e, por essa guia, de uma maneira semelhante à valvoplastia mitral com balão para estenose aórtica, se posiciona a prótese percutânea na posição mitral e se faz a liberação da prótese desse local. Então, apenas um slide de evidência clínica desse cenário, porque é a casuística mais definitiva. Nós não temos nenhum clinical trial, um estudo randomizado para esse cenário. O que nós temos é uma experiência grande do STS, dos serviços americanos norte-americanos que fazem esse procedimento de 2015 a 2019. São mais de 1.500 pacientes tratados, com uma média de 73 anos. Vejam, senhores, que eram pacientes de alto risco cirúrgico, com STS médio de 11%, com uma mortalidade de procedimento relativamente baixa, 5% em 30 dias,
quando se considera que a estimativa baseada nos melhores centros de cirurgia americanos era em torno de 11% de mortalidade. Uma evidência que ficou clara com esse registro publicado no JAMA agora em 2020 é que houve uma maior mortalidade se esse procedimento era feito por via transapical novamente, por isso que as terapias para troca valvar mitral elas têm caminhado da via transapical para a via transeptal por oferecer menor risco ao paciente. A gente sempre caminha na medicina para aquilo que é menos invasivo e para aquilo que se oferece menor risco. A complicação mais temida desses procedimentos é o que nós chamamos de obstrução de via de saída de VR. Aqui tem um exemplo. Quando você coloca uma prótese na posição mitral, você pode estar interferindo, a depender de como é a cavidade ventricular desse paciente, com a via de saída para a válvula aórtica. Então, nesse tipo de procedimento, a avaliação por imagem, com tomografia, ela tem que ser bem criteriosa, e eu vou trazer um exemplo depois para mostrar como é feita essa avaliação. Aqui, vejam, senhores, na fileira superior, no quadro A e B, uma via de saída pequena em que eu simulo, se eu colocar uma prótese nessa posição, e vejam, senhores, que fecha completamente a via de saída. Esse é um caso onde tratamento percutâneo mitral está proscrito em termos de colocar uma prótese por via percutânea. Já nessa fileira de baixo, a gente vê que fica um bom espaço ali para a via de saída, e isso não interfere com a via de saída. Eu diria que a grande maioria dos casos são assim. Mais de 90% dos casos não há qualquer interferência simulada com a via de saída quando nós avaliamos a tomografia, mas temos que estar atentos a essa possibilidade sempre que planejamos esse caso. Esse procedimento ele já é contemplado na nossa diretriz de valvopatia atualizada de 2020. É uma classe 2A para aqueles pacientes sintomáticos que tenham disfunção importante da prótese e tenham alto risco para cirurgia ou sejam inoperáveis. Aqui, para finalizar esse tópico e também a aula, mostrar um caso rápido da nossa prática. Paciente de 71 anos, que já tinha feito uma troca valvar mitral no INCOR em 2003, uma prótese biológica Biocor 31, tem fibrilação atrial paroxística, é um alcoólatra, embora ele negue, e tem um hepatocarcinoma in situ, em que a oncologia considerou que pudesse fazer um tratamento curativo, com ressecção cirúrgica, mas quimioterapia. Esse paciente vinha bem sintomático, com eletro já com raio-x padrão de congestão pulmonar, o eco mostrando uma fração de ejeção preservada, mas com uma prótese com disfunção do tipo estenose, uma área de 0,9, um gradiente médio de 9,2, sem qualquer regurgitação. Aí nós passamos para tomografia. Esses casos, muitas vezes eles são analisados até fora do país, mas eu tenho a sorte aqui no Rio de Janeiro de ter o Gabriel Camargo, que analisa com muito critério essas tomografias. Ele fez uma análise pormenorizada, fez uma simulação, e vejam, senhores, que quando nós simulamos a prótese que nós vamos utilizar, a via de saída ela tem um bom espaço. Nós usamos um espaço de maior que 100 centímetros quadrados dessa neovia de saída, e naquele mensurou tinha 550 centímetros quadrados de área de via de saída, ou seja, estávamos muito acima da segurança e poderíamos prosseguir com o implante. Então foi o que nós fizemos, a punção transeptal, direcionamento da guia para o ventrículo esquerdo. Esse é um ponto crucial do procedimento, que é a dilatação septal com o balão. Tem que ser muito bem feito, porque senão a prótese ela não passa por esse septo. Então, após a dilatação com o balão, nós evoluímos para o implante da prótese. Ela vai sendo liberada vagarosamente. Aqui o eco 3D ele vai acompanhando essa liberação da prótese. Marcapasso ligado em 100, 110 batimentos. E aqui o eco mostrando o que nós fizemos aqui em termos de liberação dessa prótese na posição mitral. Aqui a prótese totalmente liberada, o eco mostrando essa prótese com funcionamento muito bom, os folhetos bem móveis, o eco 3D demonstrando uma diminuição importante do gradiente, que ficou um gradiente médio aí abaixo de 1
eco bem feito lá pelo Roberto, lá no Hospital Glória Dó. E o mais interessante é a evolução desses pacientes. Esse paciente foi um dos que nós fizemos aqui, mas marcou porque nossa experiência é recente, mas depois dele outros foram vindo de uma maneira mais frequente, né? É natural isso, quando os clínicos começam a enxergar que esse procedimento ele vai muito bem. Então, esse paciente evoluiu muito bem, pós-op imediato, o procedimento começou às 8, por volta de 10 horas havia acabado, e às 12h30, quando eu fui falar com o paciente, ele já estava almoçando de uma maneira bem tranquila no leito. Como mensagens finais, Dr. Souza e distintos colegas, eu deixaria 4 mensagens. A estenose mitral reumática é cada vez mais rara em nosso meio. A valvuloplastia mitral ela teve bons resultados, tem bons resultados, principalmente em pacientes mais jovens e que tenham baixa complexidade ecocardiográfica pelo score de Block-Wilkins. O Mitraclip é indicado para insuficiência mitral primária, degenerativa, para aqueles pacientes que têm um alto risco cirúrgico, e nos pacientes com insuficiência mitral secundária, insuficiência cardíaca, aí nós estamos falando de um perfil de risco mais amplo, porque a comparação cirúrgica ela perde muito em eficácia quando comparamos com o Mitraclip. O valve-in-valve mitral é uma terapia factível para pacientes de alto risco, aqueles de alto risco por uma retroca mitral, uma reoperação de peito aberto sempre é um risco maior, e procedimentos ainda com pouca casuística, como valve-in-ring, que é colocar uma prótese num anel cirúrgico, valve-in-neck, que é colocar uma prótese na posição mitral em uma estenose mitral calcificada, por exemplo. E a própria troca valvar mitral, que ainda está objeto de estudo na Europa e nos Estados Unidos, ainda carece de maior evidência para serem comparadas à prática clínica, mas sem dúvida nenhuma, assim como as coisas evoluíram na estenose aórtica de maneira rápida, que elas têm evoluído a passos mais lentos pela complexidade da válvula mitral, mas sem dúvida nenhuma a troca valvar mitral deve ser o futuro, percutânea deve ser o futuro do tratamento da disfunção da válvula mitral. Esse é o nosso grupo de discussão de casos. Esses casos sempre devem ser discutidos em ambiente de hard team, e eu sempre estimulo todos a que tenham essas discussões semanais em seus hospitais, para que os pacientes possam ter as melhores decisões tomadas, baseadas em evidência sempre. Muito, muito obrigado. Alô, eu gostaria de agradecer ao Dr. Cleverson essa apresentação excelente, que mostrou uma viagem no tempo, né, que nós vemos de uma forma bem clara, ilustrada, né, e muito didática do que aconteceu, né, com o processo de intervenção valvar mitral, partindo sempre para aquela ideia de quanto menos, de invadir quanto menos o paciente, né? Então, parabéns. Eu achei muito interessante alguns aspectos, né? Sobretudo aquela comparação da complexidade da válvula mitral para a válvula aórtica, né? Um canivete suíço com todos os seus recursos, ilustrando as peculiaridades da válvula mitral quando comparada com a aórtica. Aquela foto histórica, eu achei também fantástica, com o César Esteves, né? Foi meu contemporâneo. O César como diria assim, era um pouco à frente de mim lá no Dante Pazanese. Ele já via assim, o interesse dele, né, pelo processo de intervenção. E um detalhe interessante, o Cleverson, porque eu faço ecocardiografia, né, e você mostrou muito bem aí a interação que tem que existir entre os métodos de imagem e o hemodinamicista, não só no processo de planejamento, como também da execução do procedimento. Quer dizer, isso aí tem que ser um time muito bem azeitado. Isso depois eu vou passar aí, o Vitor, o André seguramente vai também enriquecer essa discussão. Mas um dado interessante que eu queria citar também do ponto de vista de história, né, é que naquela foto ali tem o Gerard Wilkins, né, que você lembra, que você bem citou. Ele tem aquele trabalho clássico, foi publicado no British Heart Journal em 1988, né, que tem ele, tem o Arthur Wayman, que era o ecocardiografista da Harvard, né, ali do Mass General,
e tinha o Bloch, Peter Bloch, e o Igor Palacios. E o dado interessante é que muita gente, quer dizer, o Wilkins foi que fez tudo nesse score, e o score muitas vezes era conhecido como score de Bloch, né? Então, em vez de ser o Wilkins e o Bloch, era muito conhecido por Bloch e o Wilkins, né? Quando, na verdade, o Wilkins foi quem mais, quer dizer, quem realmente foi quem encabeçou esse score. E um outro dado importante de história aqui no nosso meio é que foi o Roberto Paixão, professor Roberto Paixão, pai do André Paixão, que introduziu aqui a valvoplastia com balão na estenose mitral. Eu me lembro que naquela época ele trouxe um amigo dele era um brasileiro radicado em Paris. Eu me lembro que o primeiro nome dele era Paulo, não sei o segundo nome, não sei se Leonardo Bosco, alguém está por aqui se lembra. Paulo Rocha. Foi Paulo que Rocha. Fez a primeira... Não é isso, Paulo Rocha fez a primeira valvoplastia com balão aqui no nosso meio, e depois o Roberto e José Lávio deram continuidade, e logo em seguida veio o Kleber e assim por diante. Então eu só queria fazer esse registro histórico aqui e abrir para discussão. Aí o professor Vitor e quem outros mais queiram, o Lauro, quem mais se pronunciar, por favor. Cleberson. Oi. Souza, eu quero parabenizar o Cleberson pela nação excelente. Foi uma viagem realmente no tempo. E eu queria saber dele ainda a preocupação que tem de sangramento na passagem do septo. Qual é a incidência, Kleber, de sangramento? Olha, o procedimento mitral é diferente da TAV, a complicação tanto vascular como de sangramento intracardíaco, de membranas de pericárdio, por exemplo, ela é menor. Primeiro porque a gente está falando de punção venosa, né, contra a punção arterial da TAV. E no septo, como o doutor Souza falou, esses procedimentos são por via transeptal, e hoje a gente seguia totalmente pelo eco transesofágico. O eco, na verdade, no procedimento mitral, ele é o ator principal. O intervencionista, ele é um coadjuvante. O eco acaba demonstrando direitinho aonde puncionar, como você deve progredir no septo, e com isso uma redução importante de complicações com a punção transeptal. Então eu diria que são procedimentos de baixo risco em relação ao intraoperatório. A grande questão principalmente na questão das válvulas mitrais, é o ancoramento no aparelho valvar mitral, que é um negócio um fator mais complexo. Perfeito. O Souza. Endossando aí o que o Souza falou sobre Roberto Paixão, Souza, o pioneirismo de Roberto Paixão, eu acompanhei. Por isso que eu vi essa pergunta a Cleves, porque a preocupação de Roberto Paixão na época era a passagem do cérebro do balão Inoue. E Roberto foi pioneiro. Eu lembro de um caso pitoresco que eu atendi ainda no serviço público, e chegou uma paciente gestante no segundo trimestre com dispneia e hemoptise, usando aminofilina. Veio para mim encaminhado e o sinal estetacústico de uma estenose mitral severa. Mandei para Roberto Paixão, fizemos o eco, o score de bloco bom, e abrimos a válvula, fizemos a valvoplastia, e depois fizemos a proteção dela com avental de chumbo. E, posteriormente, o menino nasceu, o bebê nasceu sem problema. E o nome do menino, Lauro de Lucas. Eu não esqueço nunca. Perfeito, Lauro. Perfeito. E aí, Vitor? Então, para mim, viu, Souza, foi um progresso grande, porque para mim, você que viu, a gente abrir uma válvula, fazer uma valvuloplastia mitral percutaneamente, e hoje você abordar a válvula óssea, fazer válvula de válvula, intraclipe, foi uma evolução fantástica. Cleves, meus parabéns, viu, Cleves?
Tá bom? Obrigado, Laura. Vitor, por favor. Um abraço. Cleverson, primeiramente, parabenizar pela aula aí, foi excelente mesmo, acho que você abordou muito bem os temas, mostrou para os nossos cardiologistas clínicos, né, que tem muita coisa a se fazer, né, na válvula mitral. Às vezes a gente tem aquela ideia de que a válvula mitral, aquela insuficiência moderada, que vira importante, né, a gente tende a ter uma mentalidade de controlar clinicamente, né, eu acho que por falta de conhecimento mesmo, né, de que muitas vezes existe o que ser feito, né? Basta ter uma avaliação multimodal aí né? Um eco bem feito, 3D, medidas corretas, né? Muitas vezes tomografia tem ajudado muito na mitral, principalmente no valve em valve, mas eu acho que você explicou muito bem aí, né? Falando um pouco do Dr. Lauro, aí eu acho que a grande preocupação naquela época realmente, Dr. Lauro, era a punção transeptal, porque era guiada pela fluoroscopia. Então, não se existia o aspecto ecocardiográfico do septo durante o procedimento, né, para ter a tranquilidade de que você está puncionando o local correto. Então, muitas vezes, o coração do reumático, né, com já intervenções prévias, às vezes, era muito rodado, e você terminava puncionando mesmo fora do septo, puncionava a aorta ou puncionava em direção à parede livre ali e furava mesmo o pericárdio, né? Mas agora a situação é bem diferente, né? Como o Cleverson falou, procedimento zero contraste, né? É só eco, o eco são nossos olhos na mitral, né? E é fundamental, isso eu sempre friso aqui também, Cleverson, eu e o Roberto Sintra, ele é cardiologista clínico aqui do nosso serviço, e a gente sempre frisa a importância do Heart Team. A gente tem reunião semanal aqui também, certo? Com a presença de pessoal da tomografia, eco, cirurgia cardíaca e nós da hemodinâmica. Estamos inativos no momento porque aqui o negócio está bem apertado, então a gente tem se dedicado em outras partes para ajudar aqui o hospital. No momento estamos com o Heart Team inativado, mas é de fundamental importância esse tipo de discussão com todo mundo para fazer dar certo, tanto da indicação quanto do que esperar do procedimento no pós-operatório. Parabéns mais uma vez aí, Cleverson, muito legal aí sua explanação. Obrigado, Vitor. Eu sei que vocês já têm até também uma experiência com os procedimentos mitrais, e é interessante porque à medida que você começa a fazer esses procedimentos, você começa a desmistificar. Claro, as coisas evoluíram muito rápido, então existe sempre a insegurança de algo novo, se isso realmente vai trazer baixa mortalidade no procedimento, se realmente... mas à medida que os cardiologistas começam a entender, ver os resultados, de repente você podia comentar um pouco sobre os resultados dos casos que vocês já fizeram, ele começa a ganhar confiança. Foi assim com a gente na TAV, inicialmente, depois com o MitraClip, e eu vejo que tem sido com valve mitral. Eu brincava com o Vinícius, que é o colega de São Paulo, meu amigo, na verdade. O Vinícius tinha feito lá uns 2 casos, eu não tinha feito nenhum de valve mitral. Demorou para começar a fazer. Depois que faz o primeiro, o segundo, o pessoal começa a enxergar o benefício que é você tratar esse paciente de uma maneira um pouco mais definitiva, sem oferecer uma morbidade muito alta. Não sei se você quer comentar alguma coisa aí sobre os procedimentos que o hospital já fez. Aqui, Cleverson, a gente fez realmente um caso de valve em valve mitral em agosto do ano passado. Foi um caso bem complexo, tinha um leak também, né, um vazamento aí paravalvar importante. A gente terminou colocando 3 plugs e uma SAPIEN 3 e o resultado ficou excelente. O paciente acompanhando o consultório até hoje está muito bem. E é como você falou, depois desse procedimento, a gente apresentou o procedimento, né, aqui para a comunidade aqui sergipana, e logo em novembro a gente teve mais 2 casos, em 2 dias aí do fim de semana, no sábado e no domingo. Então já fizemos 3 valve em valve mitral aqui, todos 3 com excelentes resultados, né, casos bem selecionados, tomografia bem analisada. O Luiz Flávio da Tomo está aqui, ele tem analisado bastante esses casos com a gente, tem aprendido bastante com a gente também, né? O Wesley, que está aqui também, foi lá do Dante aí,
um pouquinho depois de você, fez 2 MitraClips aqui também, né? A gente sabe que dá dificuldade, né, da curva de aprendizado do MitraClip, porque o dispositivo não ajuda muito, né? Não é tão amigável ainda, né? Mas que isso a gente sabe que está se desenvolvendo aí para melhorar também. Então, realmente, nas mitrais aqui temos tido resultados excelentes aqui, graças a Deus, Cleverson. Muito bom, essa é a realidade. E veja, poucos serviços têm já o volume que vocês têm de válvula mitral, por exemplo. Então, vocês podem se orgulhar, porque com esses pouquíssimos serviços no Brasil que já tem começado, pelo menos, um programa de válvula mitral, acho que tem tudo para apenas expandir aí esses volumes no Brasil e no hospital aí. O Wesley quer fazer alguma consideração, parece, né? Está com a mão levantada. Wesley, por favor. Boa noite aí a todos. Dá para ouvir bem? Dá para ouvir, sim. Tranquilo. É uma grande alegria aí ter o Cleverson aí nessa reunião, é um amigo, colega que esteve aí na minha frente aí na hemodinâmica, tem 2 anos aí na minha frente, e a gente acompanhava desde a época da cardiologia, um cara fantástico, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista técnico. Parabéns aí pela aula. E, Cleverson, realmente tudo que você falou procede bem, né? E eu só adicionaria aí uma frase do nosso mestre Dimitri, né? E a caixa de ferramentas aí da mitral, às vezes a gente tem que usar muitas coisas, né? Porque a mitral, às vezes, a gente precisa fazer um MitraClip, às vezes a gente precisa fazer um triclip, corrigir a válvula tricúspide, às vezes tem que fechar um defeito do septo. Então, realmente é uma válvula mais complexa, como você falou, tanto do ponto de vista anatômico quanto do ponto de vista fisiopatológico. E como você mesmo falou, o paradigma aí para nós hemodinamicistas foi uma mudança de paradigma, porque a gente, pelo menos no meu caso, eu só comecei a entender melhor de eco quando eu comecei a fazer o primeiro MitraClip. Foi aí que eu comecei a estudar. Então, realmente, esse conhecimento ecocardiográfico aí é fundamental. Então, gostaria só de agradecer a sua presença, a sua aula, e vamos manter aí esse vínculo aí, né, da Rede DO, você que está liderando aí no Rio de Janeiro também, com a Rede DO aqui de Aracaju. Parabéns, um abraço. Obrigado, Wesley. É muito bom ver tanto de amigos que a gente faz, né, que estão aí em Aracaju. Vejo aqui na lista, vejo o André Paixão de lado, Dante, você, depois aqui um amigo que eu fiz mais na Rede DO, Vitor, enfim, o professor Souza nem se fala. É muito bom a gente estar integrado, né, e poder discutir os casos, e acho que os hospitais da rede, eles acabam crescendo em qualidade, não só porque tem uma tecnologia às vezes diferente, porque tem uma gestão adequada, mas porque permite essa rede de conexões em que a gente vai caminhando juntos, né, em termos de utilizar o que se tem de progresso na medicina. É muito bom ver que a gente hoje pode trabalhar juntos numa mesma rede aí, sendo outrora colegas e amigos de residência. Perfeito. Sem dúvida nenhuma, essa observação, Cleverson, é muito importante, né? Um dado interessante desses processos de inovação, né? Aqui Lauro que está aí pode testemunhar também, Bosco Rocha. Eu me lembro que quando começou, né, Roberto começou a fazer as valvoplastias, a gente tinha um receio imenso daquelas transfixação do septo e fazer uma CIA. Né? Eu não me esqueço nunca que isso era um receio que todo clínico, até o professor Zé Augusto, na hora que Paulo e o Roberto estavam explicando para a gente como é que era o procedimento, ele disse, mas isso vai ficar uma CIA depois. E eu me lembro de um caso interessante, não sei se Lauro lembra, em que um paciente foi feita a transfixação do septo e teve algum problema ligado a prótese, teve que ser acionado o representante,
e ficou lá o catéter no septo durante um período aí mais de 1 hora, enquanto o representante foi pegar o material em outra instituição, e o paciente não ficou com a CIA, né? Então, isso aí mostra que são aquelas, vamos supor, né, insegurança que a gente tem, os clínicos têm com o procedimento, mas que vai ganhando confiança, né, com o andar da carruagem. E aqui eu quero aproveitar para render assim, minha homenagem aos nossos hemodinamicistas jovens que têm aí se dedicado bastante em incorporar na nossa instituição o que tem sido feito de ponta, né? E ressaltar mais uma vez essa possibilidade aí, agora nossa, de fazer parte de uma rede que tem pessoas como você, Cleverson, que sempre eu vejo logo disposto a ajudar, né? Quer dizer, não só que tem experiência, mas que quer ajudar. Isso aí vai, sem dúvida nenhuma, é uma energia a mais para todos nós aí que estamos trabalhando juntos. Parabéns. Perfeito, Souza. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Professor Souza, aqui é Roque, posso perguntar? Oi, não. Cléber, isso aqui é o professor, você veja a sua audiência, aqui é professor Roque Pacheco, né? Professor da Universidade Federal de Sergipe, uma pessoa também, assim, imunologista, um grande clínico, trabalha bastante e sempre traz perguntas interessantes. Deve vir um aí interessante aí para você. Eu vou fazer parabéns, foi ótimo. Mas, assim, a pergunta de um familiar, né? Se eu fosse o parente de um paciente, eu ia perguntar quais são as complicações intraoperatórias, quanto dura uma prótese dessa, o que é que eu devo fazer após um procedimento desse, né? Então, assim, eu como familiar ou como paciente gostaria de saber de todos esses detalhes para tomar uma decisão compartilhada, por exemplo. Obrigado. Perfeito, professor. Essa pergunta é bem interessante. Como a gente falou de diversos dispositivos, se eu falasse de todas as complicações possíveis, ficaria algo muito extenso. Mas a gente pode falar sobre as duas, vamos dizer, técnicas principais. Uma delas é o MitraClip, que eu acho que é a principal, que está mais bem estabelecida, e depois do COAPT, ela tem que ser utilizada nesses pacientes com insuficiência mitral secundária, que são muito frequentes em nosso meio. Em relação, como eu disse, a gente pode ter complicações em relação ao acesso venoso, embora sejam bem raras, porque usualmente você tem complicações vasculares com acesso arterial, mas, enfim, se esse paciente está com um tempo de sangramento muito aumentado, se eu faço uma heparina em excesso no procedimento, eu posso ter sangramentos no sítio de punção que possam ser significativos, né? Uma punção, às vezes, muito alta. Então, existe esse pequeno potencial, menor que 1% de alguma complicação vascular, após o procedimento do MitraClip, por exemplo, eu não posso transformar aquela insuficiência mitral em uma estenose mitral, porque esse paciente não está adaptado a suportar um gradiente numa válvula que é insuficiente. Então, raramente, se isso não é bem avaliado, principalmente por eco dentro de sala, esse paciente pode evoluir com insuficiência cardíaca pós-procedimento se ele sair com gradiente transvalvar alto, mas isso é raro. É um paciente que em 3, 4 dias ele está plenamente liberado para suas atividades. É uma recuperação e um retorno às atividades mais rápido que a TAV, inclusive, porque não envolve novamente uma punção arterial. Nos pacientes em que a gente vai colocar uma válvula no local, em vez de o clipe, vai ser uma válvula porque tem uma prótese cirúrgica lá degenerada, e a gente vai colocar uma válvula no local, acho que os principais cuidados são com a anticoagulação. Os pacientes eles devem ficar anticoagulados por 3 meses, pelo menos, e depois eu até posso evoluir para um antiplaquetário, mas idealmente ele deveria ficar 3 meses com anticoagulação, e aí tem todas as questões decorrentes de se ficar anticoagulado. Se o paciente tem uma fibrilação atrial óbvia, vai ficar anticoagulado ad eterno, mas são coisas que têm que ser comentadas com quem vai ser submetido a esse procedimento. Então, eu colocaria principalmente a questão da complicação vascular, que é rara. Insuficiência cardíaca, se não houver uma boa avaliação, isso é cada vez mais raro.
e as questões com a anticoagulação, que sempre denotam uma série de orientações, mesmo com os novos anticoagulantes, os inibidores aí diretos de trombina. A gente sabe que esse paciente está mais suscetível, são um paciente que tem muita queda, os pacientes são mais idosos, às vezes são pacientes que por algum outro motivo estão tendo quedas em casa. A gente tem que ficar atento a tudo isso. O Cleverson, e um detalhe importante que tem que ser observado também é o time, né, para a decisão da terapêutica. Às vezes, a gente postergar demais uma correção, um reparo mitral, MitraClip, a situação pode ser pior e o resultado pode também não ser o ideal, né? Você poderia falar, assim, mais ou menos, as dicas que você daria para a gente escolher um time ideal para fazer uma abordagem percutânea? O Mitra FR, ele mostra bem isso, né? Quando você vai tentar fazer naquele paciente que está com o ventrículo totalmente remodelado, lá com a fração de ejeção abaixo de 30%, com uma insuficiência mitral não tão importante, pouco benefício você vai oferecer. Lembrar que o paciente de insuficiência mitral, o Dr. Souza pode falar isso melhor que eu, você acaba superestimando a fração de ejeção, por isso que os guidelines trazem um ponto de corte de fração de ejeção de 60%. Quando você tem a fração de ejeção menor que 60%, você já tem disfunção ventricular. Então isso é importante. Você tem um paciente que sofreu, às vezes, um infarto lá inferior, tem uma fração de ejeção de 55%, mas já com insuficiência mitral importante, e evolui aí com clínica de insuficiência cardíaca. Quanto mais precoce você intervém nesse paciente com uma técnica de baixa morbidade, de baixo risco cirúrgico com o MitraClip, menos remodelamento ventricular você vai ter nesse paciente no futuro. Então, sem dúvida nenhuma, essa pergunta é excelente e esse é um problema que não é só, talvez, daí, é daqui também, é de São Paulo. Sempre que você tem técnicas novas, às vezes você demora um pouco para incorporar na prática clínica, mas o MitraClip para a insuficiência mitral secundária, ele deve ser incorporado o mais rápido possível, porque ele tem oferecido resultados bem contundentes. Obrigado. Perfeito, Clécio. Realmente a insuficiência mitral traz esse problema, né, de subestimar a fração de ejeção, e a gente tem que ter cuidado imenso com isso aí, né, porque faz do princípio da fórmula mesmo, né, volume diastólico final menos sistólico final dividido pelo volume diastólico final. Então, como a insuficiência mitral é uma sobrecarga de volume do ventrículo esquerdo, então geralmente ela aumenta o volume. E uma queda de fração de ejeção abaixo de 0,60 já tem que ter cuidado, que é sinal de que o músculo aí já está em sofrimento, sem dúvida nenhuma. E aí, mais alguém quer fazer alguma consideração? Alô? Boa noite. Boa noite. André, tudo bem? Oi, André. Pois não? Eu queria parabenizar o Cleverson pela excelente aula. Cleverson a gente já conhece, professor. E sua aula foi fantástica. Os 3 temas abordados, né? Agradeço ao Dr. Souza pelo saudosismo, pela lembrança das valvopastias mitrais. Em Aracaju, quem mais fazia na época era meu pai, tinha talvez 200. Para ter uma ideia, quando me formei, em 2006, o trabalho de conclusão foram 136 valvopastias mitrais. E hoje a gente está vivendo uma outra fase. Hoje a gente está vivendo a fase do MitraClip, a fase do valve-in-valve. E a aula foi fantástica. Queria agradecer a Cleverson aí, e a Dr. Souza e Dr. Lauro pelas lembranças. Obrigado, André. Muito bom ouvir tua voz aqui. E eu já sabia que seu pai foi um grande intervencionista, mas não sabia da história dele na valvoplastia mitral, e já valeu a participação hoje na reunião para entender um pouco mais da história aí do procedimento. E hoje a gente sofre um pouco isso, né, Cleverson? A gente é de uma geração que não tem o hábito da valvoplastia mitral, né? Mas só para lembrar que a gente ainda faz valvoplastia mitral no estado.
A gente, inclusive, está com 4 pacientes prontos para fazer, está aguardando só aí um tempo aí da pandemia melhorar um pouco, mas a gente está fazendo, principalmente o Eduardo faz ainda a valvoplastia mitral, o Aelcio e o Marcelino também fazem muito. Os mais novos não têm muito hábito, porque nunca fizeram, mas agora a gente está vivendo uma outra fase, que é a fase do tratamento com o MitraClip e o Valve-Valve, né? Mas é isso. Um abraço. Bem, pessoal, então nós já estamos aqui, já passamos alguns minutos. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a Dr. Cleverson, né, a sua disponibilidade, a excelente apresentação que fez, sem dúvida nenhuma, foi muito elucidativa, né? Uma audiência muito boa, eu vi aqui na plateia, e agradecer também a presença de todos, e com fé em Deus, continuaremos aí, na próxima semana estaremos às 18 horas, mais uma vez, aqui presentes, dando continuidade à nossa reunião clínica. Então, que Deus proteja todos nós, né, e que tenhamos aí um bom resto de semana. Boa noite a todos, e Cleverson, mais uma vez, obrigado. Obrigado, professor Souza, pelo convite, e boa noite a todos, que fiquem em paz aí nesses momentos difíceis. Um abraço. Um abraço para vocês também. Grande abraço.